baseada em atitude. E a Bíblia diz que Nicodemos vinha ao encontro de José de Arimateia, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. A Bíblia está falando daquele momento onde Nicodemos senta com Jesus e Jesus diz: diga, Nicodemos, qual é o seu questionamento? E ele começa a questionar. Jesus diz: Nicodemos, vamos fazer assim, é necessário que você nasça de novo. Como posso eu, velho, voltar ao útero da minha mãe? Não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Aqui está remetendo esse momento, Nicodemos, aquele que anteriormente viera até com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e óleos. Nós precisamos nos associar com pessoas que creem no mesmo Deus que nós cremos. Mas são pessoas não só que creem, mas pessoas que têm carregado em suas mãos algo da parte do Senhor. Essa mirra e esse óleo não servia para José de Arimateia, só servia para um pouco novo. A Bíblia diz, a minha versão fala 100 libras de um composto, mas hoje, trazendo ao pé da letra, era exatamente 35 quilos de mirra e de óleos. Essa mirra era um composto como se fosse uma pasta que os judeus derretiam, transformavam em um pó e passavam em cima dos mortos para que, durante o momento que eles ficassem ali sepultando aquela pessoa, o mau cheiro não subisse. Era um óleo de aromas. Os judeus até hoje não embalsam pessoas. Eles não creem assim. A tradição deles é banhar a pessoa de óleo dessa pasta de mirra e fazer com que aquele odor não continue. E naquela época era muito comum as pessoas passarem 3, 4 dias velando alguém. E o que me chama a atenção é que Nicodemos traz uma quantidade para 6 dias. Eu fui estudar essa quantidade de 100 libras e eu cheguei no número 35. Mas esse número equivale a 100 dias de velório. Mas Jesus disse que ao terceiro ressuscitado, Nicodemos vinha carregando o suficiente para 6 dias, 3 dias a mais. Ele estava dizendo que se ele demorasse até mais, eu continuo crendo. Você consegue entender que você precisa de pessoas que carregam uma fé que não diz, uma fé que faz. Jesus disse: conte 3 dias. Nicodemos disse: mas eu vou me preparar para 6. Nicodemos estava dizendo: a minha fé é suficiente para crer, eu vou ficar aqui até ver ele ressuscitar. E nós precisamos entender que as nossas associações, elas precisam gerar algo no trono de Deus. Se Nicodemos carregasse dinheiro, não resolvia o problema de José de Arimateia. Se Nicodemos carregasse roupas limpas, ainda assim não resolvia o problema do corpo morto. O que eles precisavam naquele momento era manter o corpo de Jesus aromatizado. E ele disse: eu vou fazer o dobro do que é necessário, porque a minha fé tem capacidade para acreditar. E no versículo 40 diz assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, que por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Nós precisamos entender que essas conexões, elas têm que carregar fé, porque quando eu desacreditar, aquela pessoa, ela vai me impulsionar, não a crer no que ela quer que eu creia, mas a crer no que Cristo diz. E a Bíblia diz que aqueles homens tomam o corpo de Jesus, passam todo o aroma
terminaram esse processo e eles rolaram a pedra. A Bíblia diz que eles colocam o corpo de Jesus em um sepulcro novo, nunca utilizado por mais ninguém. A Bíblia diz que naquele momento, ali pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Esses homens estavam fazendo tudo isso em um curto período de tempo, porque ninguém podia ver o que eles estavam fazendo. E a Bíblia não relata que eles rolam a pedra. Mas eu quero que você se atente a um detalhe. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Um jardim é um lugar de produção. Não existe coisas mortas no jardim. Se você vê um jardim, você encontra flores de diversas cores. O jardim ele remete à beleza. O jardim ele remete à leveza. O jardim remete vida. Eles estavam mais uma vez declarando em ação. E o que estava morto viveria. Porque eles estavam plantando a fé deles em um lugar que produz. E José de Arimateia banca o sepulcro para Jesus. Naquela época, o costume, até hoje os brasileiros não conhecem o costume, esse costume é judeu. Você sepultar os mortos de gerações e gerações no mesmo lugar, na mesma forma. E assim é em Israel, nos sepulcros. Jesus era para ter sido colocado lá na origem dele, que era José ou Maria. Era uma cidade que demoraria 20 quilômetros à frente. Mas José de Arimateia, ele comprou um jardim novo, que ninguém nunca tinha sido colocado, e ele decidiu colocar Jesus ali. Porque nesse momento, ele estava dizendo que o Jesus fazia parte de um povo, de uma descendência, não fazia mais parte do som daquele povo. Aquele Jesus agora descendia de todos. Aleluia! Se ele colocado lá no sepulcro da família de José, nas raízes de Davi, eles estavam afirmando que a linhagem dele era aquela. Mas quando colocam ele em um sepulcro não utilizado, ele estava dizendo: a linhagem dele, a partir de agora, será de todos. Você se tornou parte da família de Deus. Quando José de Arimateia disse: eu não vou seguir um padrão de descendência, porque ele é grande demais para ficar preso dentro de uma pequena família. É uma pequena família. Ele é aquele que toda a humanidade vai descender dele, vai sair dele, vai se tornar através dele. E nesse momento, José de Arimateia, com Nicodemos, deu a mim e a você o direito de ser chamados filhos que vêm da linhagem de Jesus. Filhos de Deus. Se botasse no sepulcro de José ou da família de Maria, filhos de Maria ou filhos de José. Mas porque colocaram em um sepulcro que não tinha identificação, a glória foi toda entregue a Deus. E nós somos filhos de Deus, descendência celestial. A nossa linhagem é no céu. A Bíblia diz no versículo 42: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos para o capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra havia sido removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem é esse discípulo, igreja? João.
do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Aqui existe algo que passou pela minha mente várias vezes. A Bíblia diz que Maria Madalena ela não foi até o sepulcro. Nós lemos que ela viu que a pedra não estava na frente. E ela deduziu que Jesus não estava mais ali. Então ela foi até Pedro e João para dizer que tiraram Jesus do sepulcro e não sabemos onde ele puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. É aqui eles dois foram. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E foi ele? João. Saiu correndo Pedro e João, mas o outro discípulo chegou à frente de Pedro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. A Bíblia diz que a primeira pessoa que creu na ressurreição e declarou isso foi Maria Madalena. Ela foi de madrugada, foi para visitar, para chorar. E a pedra não estava no lugar, e pela pedra não estar no lugar, ela olhou e não viu ninguém lá dentro. Ela disse, ele não está aqui. E ela volta para Pedro e João e diz, levaram o corpo dele, ele não está ali. Só que você concorda comigo que a primeira pessoa que de fato creu na ressurreição chama-se José de Arimateia? Consegue chegar nesse ponto comigo? Sim ou não? Você não concorda com ele? Você entender quem de fato creu na ressurreição primeiro foi José de Arimateia? O segundo foi Nicodemos. E Maria Madalena, ela diz a Pedro e a João, mas ela não vai ao lugar. E se você prestar atenção, ela diz assim: então correu e foi até com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, preste atenção, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela não disse, eita, ele ressuscitou. Ela disse, não, tiraram o corpo dele de lá. A preocupação dela foi que o corpo dele não estava lá, mas ela não chegou no ponto de crer na ressurreição. Quem chegou no ponto de crer na ressurreição foi Pedro. Porque a Bíblia diz que Pedro e João correm até aquele lugar. João chega primeiro, mas quando ele chega na porta, ele paralisa. Então Pedro toma a frente e entra. E quando Pedro toma a frente e entra, e vê o estado daquele lugar, ele crê. Quando ele crê, ele volta a João, João entra e crê também. E eu fiquei assim, ele crê por quê? Mas tem um detalhe. Vou ler. Versículo 11. Maria entrando, depois que Pedro entrou, depois que João entrou, Maria entrando, permanecia aqui junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhando para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e o outro nos pés. Então lhes perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Ela continuava com a ideia de roubar o corpo de Jesus. É tanto que hoje, porque ele está chorando. E tu tanto queria, né, que ele voltasse e ele
dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Eu fiquei tão frustrada. Porque por tanto tempo eu achava que Maria Madalena era a primeira mulher, ela tinha. Lógico, não posso tirar o que está na Bíblia. Ela foi na madrugada, identificou que o corpo não estava ali. Foi atrás de Pedro e João para dizer: o corpo não está ali, vão atrás, levaram o corpo dele. Ela viu o anjo disse a ela viu Jesus, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E a quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Eu estava dizendo: se tu tirou o corpo dele para botar outro, me diga onde ele está, porque eu vou lá recolher para mim. E versículo 16: disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-lhe, e disse: Rabi, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, teu Pai, para o meu Deus e o teu Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que lhe dissera tais coisas. Ela não foi a primeira a crer, mas ela foi a primeira a ver. E o que fez o coração de Jesus se manifestar para ela foi porque ela disse: diz onde você voltou que eu vou buscar ele para mim. Ela disse: talvez ele não tenha utilidade porque é um pouco morto, ninguém quer, mas eu quero ele para mim. Mesmo que ele não possa me dar nada, mesmo se ele não me der nada, eu ainda quero ele para mim. Aí Jesus se revela para ela e diz: Maria. E aquela voz ela reconheceu e disse: mestre, meu Senhor. Você precisa entender que Nicodemo manifestou uma fé de alguém que cria na ressurreição. E Maria Madalena manifestou uma fé de alguém que amava o Senhor, mesmo que se ele não lhe desse nada. Se ele fizer, eu o amo. Se ele não fizer, eu amo. Percebe que se Jesus estivesse vivo, pronto para entregar, todo mundo queria hospedar Jesus. As pessoas durante a caminhada de Jesus brigavam para ele dormir em sua casa. Mas ela fez questão da presença dele em um momento onde naquele momento ele não podia dar nada a ela. Nada. O Senhor nos pergunta: se ele não fizer, ele continua sendo seu Deus? Aleluia! Se ele não lhe der, ele continua sendo seu Deus? Aleluia! Ela estava tão preocupada com o corpo que não reconheceu eu ressuscitado. Se preocupou tanto com a situação. Ela não conseguia identificar, porque naquele momento ela estava num ambiente de confusão, ela só queria o corpo dele. Ela disse: eu quero saber onde você voltou, diga que eu vou buscar ele para mim. Eu quero que você entenda que a primeira vez que ela vê ele, ela confunde ele com um jardineiro. E ele foi plantado em um jardim. De fato, ele é o jardineiro do reino dos céus, porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Então lá no Gênesis, quando estava criando o jardim do Éden, foi feito por meio dele. Foi feito inspirado nele, é por isso que quando ele morre, ele volta para o jardim. Mas eu quero que vocês tenham uma parte aqui. Uma parte muito especial, eu vou finalizar aqui. A fé que Maria Madalena revela é uma fé linda. Mas eu quero que vocês detenham um ponto muito especial.
E eu me perguntei, por que João paralisou na porta? Se ele correu para ganhar de Pedro, ganhou de Pedro na corrida, por que paralisou na porta? Porque ele não teve coragem de ser o primeiro privilegiado. Porque João identificou um sinal. A Bíblia diz que quando os anjos aparecem para Maria Madalena, um estava sentado na cabeceira e o outro nos pés, não foi assim? E quando Pedro entra, Pedro identifica que o lençol que estava sobre a cabeça estava separado do lençol do corpo. E o que fez João paralisar? Foi uma mensagem muito grande que ele entendeu dos sinais. Na tradição dos judeus, existia algo que era muito comum. Em um banquete, quando estavam sentados à mesa, os servos não podiam ter contato direto com os donos da casa, nem com ninguém que estava ali. Então eles ficavam atrás das mesas e uma forma das pessoas se comunicarem com os servos para retirarem do prato que estava vazio, para colocar nova comida, era através de um lenço. Quando eles pegavam o lenço e jogavam de qualquer jeito, simbolizava dizendo: eu ainda estou comendo, não toque na mesa, não toque no meu prato. Mas se eles pegassem o lenço e dobrassem, significava dizendo: eu acabei, pode vir, pode tirar. E quando João chega na porta, ele vê o lençol que estava na cabeça de Jesus dobrado. Ele paralisa porque ele disse: não acabou. Eu ainda não acabei. Aquele sinal simbolizava: você não pode entrar agora. Eu ainda não acabei. E é por isso que ele paralisa naquele momento, aquela revelação que Jesus disse para ele: eu ainda não acabei. E quando João entra que vê os lençóis, ele volta a ele, quando Pedro entra que vê os lençóis, ele volta a Pedro, porque Pedro era o cara da revelação. Ele não conseguiu discernir. Ele tinha coragem, mas não conseguiu discernir. Porque ele não tinha o dom do discernimento de mestre que João carregava. Eu quero que você entenda que Jesus, ele não deixou nada nas linhas, nas entrelinhas. Quando o anjo aparece à cabeceira dele, o outro sentado aos pés, aquele anjo estava dizendo: ele não acabou e a caminhada continua. Só que Maria Madalena não teve discernimento para entender isso. E ela continuou brigando pelo corpo. Aí ele disse: tá bom, Maria. E a Bíblia diz que quando ele se revela a ela, o que ela faz? Ela vai anunciar a mensagem. Qual a forma de anunciar a mensagem? Indo. Então, por mais que aquela mulher tivesse discernimento profético, espiritual, como diz o Guilherme, que João teve, mas ela conseguiu responder ao chamado de Deus naquele momento. Aleluia! E eu vou lutar para defender a causa de Maria Madalena. Eu não aceito. Aleluia! Eu vou terminar. A Bíblia diz que no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, da primeira semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. Foi por causa disso que todos os crentes dizem assim: Pai, Senhor, irmão, significa que a paz esteja com você. No versículo 20 diz: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, que foi a parte da esquinha dele, que foi no momento onde a lança ultrapassa a esquinha, que foi no momento que ele morre. Dizendo: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, e disse-lhes: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebe o Espírito Santo.
Aleluia. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retirardes, são retirados. Quero que vocês tentem essa última parte. Você já entendeu por que os crentes dizem a paz do Senhor? Quando alguém disser a paz do Senhor, fulano, você diga amém. A resposta é amém. Não é a paz do Senhor também, não. É amém. Ele está dizendo que a paz esteja com você. Você diz amém. Significa dizer que assim seja. Em seguida, Jesus, para os seus discípulos, ele mostra as mãos feridas e mostra a costela. Porque Jesus ele só revela um ambiente de intimidade para quem ele tem intimidade. Ele não só na rua mostrando as mãos. Ele foi para uma casa que estava trancada, os discípulos tudo lá chorando no meio. E ele mostra suas feridas. Ele mostra o motivo que eles deveriam continuar. Mas eu quero que vocês detem a uma parte aqui. A Bíblia diz que depois que Jesus mostra as suas feridas, ele diz de novo que a paz esteja convosco. Por quê? Porque eles estavam com medo. Eles estavam trancados dentro de casa porque eles achavam que porque Jesus morreu, porque a morte venceu ele, os judeus iriam matar todos os outros seguidores de Jesus. E Jesus disse, a paz está com vocês. Depois de dizer isso, a Bíblia diz que Cristo diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O que Jesus estava dizendo, essas mãos feridas e essa costela ferida não é para ficar em mim. Não é só em mim. Suas mãos têm que ficar feridas por amor ao Evangelho também, se necessário ser ferido. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Depois de declarar a palavra de envio sobre eles, Jesus, dito isso, soprou e lhe disse, recebei o Espírito Santo. Por que Jesus entrega o Espírito Santo depois de uma palavra de envio? Porque sem o poder do Espírito Santo nós não conseguimos continuar caminhando. E aqui eu fui curada de algo que eu tinha uma má impressão. Eu quero testemunhar isso com a igreja porque eu acho importante. Eu sou uma pessoa que tem um pingo de medo de voltar atrás do que eu falei, ou se eu falei algo errado, eu vim depois corrigir. Eu não cheguei a falar sobre isso, mas eu tinha isso dentro do meu coração. Pela movimentação pentecostal ser tão deturpada, porque eles passam do limite, em alguns momentos é meninice, mas eles utilizam de algo que o Cristo fez. A Bíblia diz que Jesus soprou. Recebam o Espírito Santo. E eu tinha muita trave com algumas movimentações pentecostais, no quesito de soprar, de rodar você, não sei o quê. Mas eu entendi que se nós estamos fazendo algo direcionado pelo Espírito Santo, aquilo tem um poder. E eu vou lhe abrir a mente. Qual foi a motivação de Cristo ter feito aquilo? Quando eu fui me perguntar, Senhor, mas por que Jesus soprou? Por que Jesus não botou a mão na cabeça dele e recebeu o Espírito Santo? Por que ele sentiu a necessidade de soprar? Porque Jesus tinha acabado de enfrentar a morte. E ele usou a mesma atitude que Deus usou lá em Gênesis quando foi criar o homem. Quando Deus criou o homem, Deus disse o quê? Criou tudo, é lindo do barro. Mas para ter vida, ele soprou. E quando Jesus sopra o Espírito sobre aqueles homens, Jesus estava dizendo, recebam a vida de Deus. Vocês estão vivos, mas vocês não estão vivos em Cristo. O Espírito Santo de Deus precisa vivificar vocês. E eu entendi o motivo do assopro. Então, a partir de hoje, se algum desse tipo de movimentação surgir em sua frente, aqui, em qualquer lugar, primeiro a Bíblia diz que nunca devemos examinar o profeta e se sempre a profecia. Porque se eu examinar o homem, eu vou julgar o homem. Se eu estou julgando o homem, isso é pecado. Mas examinem a motivação de
disso. O que é que ele está lhe entregando quando ele libera aquele sopro sobre você? Porque o que Jesus entregou foi o Espírito Santo. E o que Deus entregou foi vida. Amém? Então eu e você precisamos entender que algumas coisas que acontecem no meio dos cristãos, algumas não têm fundamento bíblico. Mas outras nós precisamos discernir. Amém? Então eu e você entendeu que Cristo sopra o Espírito sobre nós. Sopra mesmo. De maneira natural. Porque era um homem que venceu a morte, mostrando as suas feridas, liberando a palavra de envio e dizendo: recebam vida novamente. Aqueles discípulos morreram naquele dia e ressuscitaram no momento que Jesus sopra o fôlego sobre eles, o Espírito de Deus. Então nós precisamos pedir ao Senhor que o sopro de Deus esteja sobre nós. E esse sopro, no sentido literal, significa ruar, que é Espírito. Deus estava dizendo que se eu e você não estiver cheio do Espírito, nós vamos estar mortos. Então toda doutrina que exime a manifestação do Espírito Santo, ela ainda está no Cristo morto. Cristo vivo disse que o Espírito precisa estar em nós. E os dons do Espírito são, fala em línguas, de revelação, de sonhar, visão. O dom do Espírito Santo é compaixão. Pode ler, mas o dom do Espírito Santo aparece na Bíblia. Compaixão, domínio próprio. Nós precisamos entender como Deus se manifesta. Compaixão, domínio próprio, mansidez. Não coloque palavras turvas em vossa boca. O Senhor o tempo inteiro estava nos dizendo que nós precisamos entender o que de fato importa. E Ana está dizendo que não é para buscar os dons de línguas. Não, eu busquei o dom de línguas. A Bíblia diz que o dom de língua é uma herança de Deus para nós. E que o dom de língua edifica o corpo. Motiva. É você se relacionando com Deus. E Ana está dizendo que não deve buscar o Senhor visão espiritual. Deve. Mas estamos dizendo que os dons do Espírito não é isso. Os dons do Espírito é o que Cristo disse que era na própria palavra de Deus. Aliás, Paulo escreve quais eram os dons do Espírito, são 12. E eu e você precisa entender que uma movimentação espiritual é falar línguas, ter visão, receber autoridade de cura, receber autoridade de expulsar demônios. Isso é uma movimentação espiritual. Mas os dons do Espírito não é cantar, não é pregar, não é tocar. Os dons do Espírito são características aperfeiçoadas da humanidade para elas viverem melhor. O que o Espírito faz em mim e você é me tornar uma mulher melhor, uma amiga melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma pessoa melhor. O interesse de Deus é que o mundo creia que o Pai me enviou. Como o mundo vai crer que o Pai enviou a Irana? Quando a vida da Irana manifesta isso. É por isso que se a Irana falar em línguas, rodopiar por lá, mas a vida dela está toda